Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se você já é inscrito, confirma se a sua inscrição continua ativa. E o mais importante de tudo, deixe o seu comentário, porque é muito importante para mim saber o que vocês estão pensando, as suas ideias, sugestões, críticas, enfim, tudo que vocês quiserem dividir comigo aqui. Eu sou Eduardo Leitão e na pauta de hoje nós vamos falar, respeitável público, do último capítulo tão esperado, tão misterioso da CPI circense. O que será que está naquele relatório? O que será que pode acontecer? Será que eles foram fiéis às suas ideias, honestas, legítimas, de pessoas idôneas que são? Claro que todos nós sabemos que estas cartas marcadas já estão prontas a serem entregues há muito tempo. Renan Canalheiros já sabia muito bem o que iria escrever, muito antes até da CPI circense ter sido iniciada. E agora nós temos os bandidos de plantão com o rabo entre as patas, a pobre gazela que sempre foi tão saltitante, tão alegre, com aquele tom miserável, pobre coitada, tentando explicar como será o protocolo do encerramento da CPI circense. Me deu até pena hoje cedo, enquanto eu assistia o senador Marcos Rogério fazendo perguntas para a gazela, e a gazela tentando explicar humildemente com aquela vozinha tão bonitinha, que eu não vou me dar o trabalho de imitar aqui, todos nós conhecemos muito bem, mas o final tão esperado deste circo de horrores, esta palhaçada custeada com dinheiro público, que a priori teria um gran finale, com participação até de Paula Lavigne, sim, a esposa anteriormente abusada por aquele que veio a ser o seu esposo, não é? Caso público, então se quiserem me processar, processem a todos que divulgaram isso. Porque segundo o próprio, quando ele tinha 40 anos de idade, teve certos relacionamentos impróprios com a então criança de 13 anos, Paula Lavigne. Pois é, Paula Lavigne não vai apresentar-se neste grande finale da CPI circense, o que é uma pena, porque eu fiquei esperando tão ansiosamente para ver a sua falta de talento. Eu não sei nem o que essa mulher faz. O que é esta mulher? É atriz? Não exatamente. Fez uma participação ou outra numa novela antiga. Cantora? Nunca escutei nada. Escritora? Não sei. É a Kenga do Don Corleone da máfia do Dendê. Até onde eu sei. Entre outros grandes nomes da arte brasileira, patrocinada pela, graças a Deus, extinta Lei Rouanet, que bancou toda esta gentalha com o nosso dinheiro e agora eles choram por abstinência. Não haverá este grande finale, mas o final, enfim, parece ter chegado. Será feita, deve estar agora neste momento sendo feita a leitura do relatório idôneo, preciso, de Renan Canalheiros, claro, que gerou diversas desavenças até entre o grupinho de marginais. Omar Aziz não ficou muito feliz com certos pontos do relatório, até a Gazela teve a sua discordância. E lembremos aqui, quiçá pela última vez, Omar Aziz, sim, aquele acusado de desviar fundos da saúde enquanto governador do Amazonas, juntamente com sua família. Pois é, e Renan Calheiros com sua capivara quilométrica. Sabe que eu vou até sentir uma pontinha de saudade desse circo? Porque eu acho que na história do Brasil, na história do mundo, nunca se viu algo tão hediondo em cadeia nacional, pago com dinheiro público. Sim, e eles querem, é claro, como disse a Gazela, prender Bolsonaro. Continuem tentando. Desesperados, tentem sim. E outra coisa que eles fizeram foi acusar de crime o ex-ministro Ernesto Araújo. Criminosos acusando uma pessoa inocente de crimes da pandemia. Uma pessoa honesta é acusado de ser um criminoso por criminosos. E ainda há quem dê ouvidos a isso. E sabe o que é o pior de tudo? A esquerda, os esquerdopatas que idolatram o papai Lula e Dilmã e toda a caterva, comemorando este tipo de absurdo, assim como comemoram o pedido arbitrário de prisão de Alan dos Santos, esquecendo-se
que hoje é Alan dos Santos, o perseguido. Amanhã serão vocês, amanhã seremos todos nós. Eu não compreendo o que se passa na cabeça dessa gente. Porque, por exemplo, se Manuela Dávila, uma figura que eu desprezo, ou Guilherme Boulos, que eu desprezo ainda mais, derem uma opinião que obviamente eu irei discordar, e houver um pedido de prisão por conta disso, eu serei o primeiro a defendê-los. Sim, porque eu acredito na democracia, na liberdade de expressão. Agora tem um pequeníssimo detalhe. A Constituição garante a liberdade de expressão. Censura é inconstitucional. Assim sendo, este pedido de prisão vindo de Xandão do PCC, ninguém mais, ninguém menos, é inconstitucional, de modo que não deve ser cumprido. Mas o pior de tudo foi o que eu vi ontem. O nosso ministro da Justiça deu a entender que vai acatar o pedido de extradição de Alan dos Santos. Censura é ilegal. Censura é inconstitucional. Como que o ministro da Justiça pode acatar um pedido de extradição se não há crime? Vivemos em um país cuja única expressão que define é a máxima dita a todo tempo de que o poste mija no cachorro. E nem mesmo o ministro da Justiça, escolhido pelo nosso presidente, está de acordo com a letra da lei. É inacreditável, inacreditável. Quando eu penso que o Brasil não pode mais me surpreender, não precisamos nem dizer o que acontece logo na sequência, não é? Porque no Brasil, nem o passado é algo certo. Até isso se modifica sem que nós percebamos. E o presente é surreal. E o futuro? O Brasil, o país do futuro, que assim sempre será. Inacreditável, inacreditável. O Brasil realmente não é um país para iniciantes e nem muito menos para veteranos, porque você pode passar a sua vida inteira tentando entender o que se passa no Brasil e não conseguirá. E o Facebook, esta rede social que um dia todos nós utilizamos, ousou censurar a live do presidente, em que o presidente mencionava um artigo científico da revista The Lancet, que foi publicado em inúmeras outras revistas de alcance mundial. Mas o presidente não pode dizer isso. Fosse um tiranete de esquerda a dizer isso, não haveria problema. Fosse um talibã dizendo isso, não haveria problema. Mas o presidente Bolsonaro, ou Trump, ou alguma pessoa ligada à direita falar algo óbvio que foi publicado cientificamente, não, deve ser censurado. Agora, mais uma vez voltamos ao tema que acabei de descrever. Se não há crime de censura no Brasil, como que esta rede que opera no nosso país censura o chefe da nação? Não deveríamos fazer alguma coisa, então, em relação a isso? Algum tipo de regulamentação para garantir a liberdade democrática? Porque nós vemos os esquerdistas desejando que haja uma regulamentação para censurar. Mas quando é para garantir a liberdade, o direito pleno de expressão, ninguém se manifesta. Ainda mais, claro, quando o censurado é o presidente ou é alguém da direita. Principalmente se for um apoiador do presidente. Aí deve ser duplamente, triplamente, infinitamente censurado. Mas por mais que a esquerda tente destruir a reputação do presidente, imputar crimes dos quais ele nunca teve nenhuma participação, ainda há esperança. Em uma pequena cidade italiana, de onde o bisavô do presidente é oriundo, o presidente será agraciado com a honraria de cidadão honorário e estará lá presente para receber esta homenagem. Em diversas cidades daquela região, em outras partes da Itália também, em diversos outros países, você vê cartazes, você vê outdoors dizendo: precisamos de um Bolsonaro para tomar conta do nosso povo. Ou seja, alguém com força, garra e determinação. Aqui na Hungria mesmo, o primeiro-ministro já foi por inúmeras vezes comparado ao nosso presidente. Há aqueles que o chamam de o Bolsonaro da Europa Central. Não como uma crítica, mas como um elogio.
Claro que tem os esquerdistas de plantão que vão usar isso como uma forma de denegrir a imagem do primeiro-ministro, mas são uma minoria ainda que barulhenta. Existem pessoas de bom senso. E agora, na nossa pequena pauta internacional, eu vou falar novamente da Polônia. A Polônia continua com um conflito direto com Bruxelas e o seu controle globalista que visa combater os direitos legais das cortes polonesas. A Polônia já deixou bem claro que não vai se submeter a estes desmandes globalistas, correndo mesmo o risco de, quem sabe, ocorrer um polexit, aos moldes do Brexit. Mas agora eles já sabem como fazer isso de uma forma melhor. A Grã-Bretanha foi a precursora. A Polônia agora já aprendeu com o que os britânicos fizeram. E não vão se submeter ao jugo de Bruxelas, que não quer países soberanos dentro de uma instituição. Não, Bruxelas quer os Estados Unidos da União Soviética Europeia, basicamente, com a pauta globalista, que Polônia e Hungria não se submetem. Países devem ser soberanos, fazer parte de um grupo de países que juntos criam uma união econômica, uma união bélica, uma união que visa a defesa das liberdades de todos os cidadãos, democracia, é saudável. É algo salutar, principalmente depois do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Agora, nós vermos a União Europeia se tornar uma nova União Soviética é inadmissível. E eu congratulo o governo polonês e o governo húngaro por não baixarem a cabeça para Bruxelas e esta caterva globalista. Pessoal, com essa eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.